Vamos agora com ele? Vamos. Vamos? Polêmico. 1h30. 1h30. Deu 36. tempo de fazer tudo. Sim. Rodrigo Constantino. Tava vendo o senador aqui? O gravata, senador? Peguei só o final, mas estou mais interessado nesse produto para barba aqui, que o meu é campo de futebol de salão. Vou levar para você aí. Eu vou mandar para você. Eu estou usando agora. Vamos ver se dá. Vou mandar para você, Consta. E aí? E agora? E o que o jogo. Como é que e tá esse jogo, Consta? Olha, o jogo político está colocado, né? Tem um certo ladrão aí, né, famoso, que está livre, leve e solto, graças aos seus companheiros supremos, e, de novo, já tentando vestir o figurino Lulinha, paz e amor. Eu acho incrível, e eu não subestimo a ameaça, mas eu acho incrível, também não confio nas pesquisas, que apontam ele como favoritíssimo, mas eu acho incrível que tenha, sim, uma parcela não desprezível de uma elite, de uma classe média alta, de uma elite, que esteja cogitando a possibilidade de votar nele e acreditar que, afinal de contas, não é. Não... E aí separa o que foi o governo Dilma do governo Lula, tudo isso é absurdo, né? Então, isso me causa muito espanto e me desanima em relação ao Brasil. Imaginar que ainda tem aí pelo menos 1/3, mais ou menos, da população disposta a esse tipo de suicídio coletivo, né? Mas tem aí essa novidade que você estava entrevistando o senador Álvaro Dias e, sem dúvida, tem alguma competitividade, por conta do recall lá da Lava Jato, essa coisa de corrupção, mas né, eu acho que o brasileiro médio, ele não gosta muito dessa postura. São duas coisas que me incomodam muito no Moro, né? Desde que ele saiu do governo da forma que ele saiu. Uma postura de traidor, e isso eu acho que pega, sim, até porque eu acho que tem algum tipo de substância, de embasamento da forma que ele fez, o que ele fez, e oferecendo, prometendo o batom na cueca e nunca entregando, né? E também essa questão dele ter se tornado muito calculista, muito marqueteiro. Eu já disse isso antes aqui, Emílio, eu acho que o programa de vocês tem essa audiência toda também, não é por acaso. É porque as pessoas percebem gente como a gente do outro lado, pessoas genuínas, né, que falam o que pensam, que são transparentes. Essa coisa muito calculada, que tudo passa por um incrível... Quer dizer, teve uma tragédia na Bahia, teve chuva, tudo bem que o governador está preocupado em proibir pessoas que não se vacinaram de entrar nos hospitais. As prioridades são muito estranhas. Mas, assim, todo mundo fica comovido quando lê uma notícia dessa. Tragédia, morreram 7 pessoas, até onde eu vi. É uma desgraça. Mas, assim, o Moro vai lá para as redes sociais. Queria prestar minha solidariedade a todas as vítimas. Sabe, isso soa muito falso. Ele parece um Luciano Huck reformulado. Eu acho que isso não convence muito. Eu posso estar enganado, mas eu acho que isso não sai muito ali dos 10%, 15% de intenção de voto. E tem o Bolsonaro, que com todos os defeitos, e não são tão poucos assim, mas ele tem aí pelo menos essa pegada mais genuína. Muita gente entende que o governo dele foi o governo talvez mais sabotado da história, né, pelo próprio Congresso e acima de tudo pela imprensa. Pandemia, né, que tem também. feito aí tem a pandemia que a turma esquece. Sim. Então isso é um bom ponto, né? Porque os mesmos que falaram economia a gente vê depois, e o Bolsonaro é insensível de falar nisso agora, e não sei o quê. Agora eles falam da inflação, que é um fenômeno mundial, né? Como se não tivesse ocorrido a pandemia. Como se o presidente fosse responsável. E aí vem chamada no Globo, chamada no antagonista, dizendo a maior inflação desde Dilma. E ponto, não tem contexto, não tem nada. Então, assim, o povo não é trouxa. O povo não é trouxa. Então, vamos ver o que vai acontecer nesse cenário político, né? Eu acho que vai ser um ano muito interessante que teremos pela frente. O presidente Bolsonaro não é a personalidade do ano na revista Time. E olha como é engraçado isso, né? A turma vai tendo que mudar as narrativas. Eles tinham resgatado as capas do Hitler, lá do Stalin, porque o Bolsonaro foi o mais votado. E eles não entenderam, eles não conseguiram entender que o que os bolsonaristas e a direita em geral, porque não é só bolsonarista, é gente que gosta de tirar sarro da mídia militante, da esquerda, né? O que eles estavam provocando nessa turma é que o Bolsonaro venceu em número de votos. 9 milhões de votos, foram 24% pro cara. O Trump em segundo lugar lá atrás, sendo que desses 24, 78 favoráveis. Então, assim, 19% de todo mundo que se prestou o trabalho de ir lá votar queria favorecer o Bolsonaro. Esse é o dado relevante. É muita gente.
E esse cara que está derretendo, que virou par internacional, o mínimo que esses jornalistas tinham que admitir é que o homem tem uma base aguerrida e engajada. É o mínimo. Mas não, resgataram capa do Hitler. Não, isso não diz nada. Cara, o que não diz nada é a escolha do board editorial, que escolheu a Greta Thunberg. Isso sim. Agora, a votação maciça é uma notícia por si só. E eles não souberam lidar com isso. Vieram cheio de reportagem mostrando que foi artificial. Os caras ficam desesperados, porque o Bolsonaro tem uma base engajada. Ô Constantino, o Bolsonaro ele falou do vídeo do Kim Paim, que o Morgado até citou aqui, perguntou pro senador. Eu não sei se você assistiu, ele traz uma série de matérias que falam da articulação do próprio senador Álvaro Dias, do Dallagnol, do Moro. Na sua leitura, esse pessoal da Lava Jato, ele tinha um projeto de poder, já tinha um projeto de poder estabelecido. Eles estão fazendo isso para se salvar, que a turma tá sendo, todo mundo tá sendo solto, ou você tem uma terceira via de leitura? Boa, Alba, eu vi o vídeo, inclusive ele me cita logo no começo do vídeo, né? Um tweet meu lá e tudo. E assim, são coisas comprometedoras que ele mostra ali, até pela cronologia, né? Eu acho que eu nunca acreditei que era um projeto desde o início político. Eu nunca acreditei nisso. Para mim isso era uma premissa falsa. Eu, de uns tempos para cá, escutando certas coisas, vendo certas posturas, do próprio Deltan Dallagnol, do Moro, né? Eu achei que isso passou a ser uma hipótese mais crível. Não quer dizer que seja a minha hipótese número 1, né? E que eu acho que eles fizeram tudo de forma muito calculada. Eu acho que a vida não funciona muito assim, né? As pessoas têm lá um plano, eles tiveram que lidar muito com a questão da opinião pública, e isso eles nunca esconderam, porque eles se inspiraram muito na Operação Mãos Limpas da Itália, e eles sabiam que o Império ia contra-atacar, ou seja, os corruptos, o sistema ia se unir para expelir esse troço incômodo, e eles também sabiam que era fundamental engajar a mídia. Então o Deltan Dallagnol, já entrevistei ele algumas vezes, até aqui na Jovem Pan, me incomodava um pouco aquele tom escatológico dele. Toda semana era o fim da Lava Jato, toda semana tinha uma ameaça terrível. E assim, eu entendia, tá, ele precisa mobilizar a opinião pública, mas isso não me parece muito sério. Isso me parece uma coisa muito politizada. Né? Você tem... Eu gosto de juiz que se manifesta em alto, eu não gosto desse Supremo por isso. É um bando de palestrante que vive atrás de holofote, fazendo live com a artista fracassado e dando entrevista o tempo todo. Então, assim, eu acho que houve ali uma espetacularização muito grande já do negócio, do fenômeno, e em parte tinha uma razão de ser, mas talvez a coisa tenha se perdido. Então eu não acho que eles, desde o início, falaram, é lá que nós queremos chegar, político, um grupo político favorecido. Eu acho que eles foram sendo levados a isso. E aí tem uma coisa interessante, Alba, nessa análise, é que eles são, via de regra, ninguém nunca soube o que eles pensavam do ponto de vista político. O Deltan, um pouquinho mais, que ele falava algumas coisas, eles são pessoas comprometidas com uma bandeira de combate à corrupção, né? Que eles acham que se deve quase única e exclusivamente à questão da impunidade. Eu não acho que isso é verdade. Eu acho que tem uma outra equação que eu sempre perguntava para o Deltan nas entrevistas, que é o escopo do Estado. Pô, você tem um Estado monstruoso, Leviatã e tudo, e isso aí, você não tem que reduzir o tamanho do Estado, a quantidade de recursos que passa por Brasília. Isso ele nunca mostrou muita convicção, o negócio dele era só punição, punição, punição. E ele dava a entender que ele tinha uma mentalidade mais progressista, mais tucanoide. E aí, quem é o Álvaro Dias? É alguém que eu nunca tive muito problema na política, não. Até dos tucanos, era um dos que eu mais gostava, né? Eu acompanhei muitas CPIs ali, ele tinha muito conhecimento, ele trazia umas coisas técnicas de mercado e tudo. Eu achava ele um cara sério, sim. Agora, tucano. Então, assim, o que está ficando claro para mim é que nós estamos lidando com uma ala do tucanato que tem uma questão de combate à corrupção mais entranhada ali, na sua visão de mundo, mas é uma visão tecnocrática, servidor público, Estado inchado, Estado... Vê que o próprio senador estava falando aí, né? O Sam me perguntou sobre economia, o Pastore, ele falou, não, vai criar o grupo de combate à miséria. Quer dizer, é tudo uma visão, né, do se colocar as pessoas certas, nossa patota, no controle desse Leviatã, aí vamos fazer maravilhas, o paraíso terrestre.
e eu sou liberal com viés conservador e cético com tudo que remeta a messianismo na política. Eu quero o contrário, eu quero reduzir o poder deles todos, inclusive de alguém como o Moro, né, que chegue lá e acha que vai poder consertar tudo sem explicar como. Então, assim... Desculpa, pode concluir. Tucanos. Tucanada, é tudo tucanada? Ele fala que o tucano fica em cima do muro e sempre desce para a esquerda. Essa é a constatação do muro. O tucano, ele pulou para do puleiro. Social-democracia. Ele vai para a esquerda. Constatação do Consta. Ô, Consta, tá, mas aí, cara, não vai ter jeito, né? Aí não vai ter jeito. Por quê? O que não vai ter jeito? Não vai ter jeito. O baralho tá muito confuso. Sim. Não tá confuso, Porque o baralho tá dado. Não, o baralho não tá dado. Não tem nome. Não, é Lula e... Que jogo se todo mundo for candidato como tá hoje colocado no tabuleiro, se forem esses os nomes, é Lula e Bolsonaro no segundo turno. E aí a gente vai morrer de rir da turminha do MBL e companhia, que vai falar que vota nulo, já falou, né? O Novo... Quer dizer, os caras estão dizendo que eles são indiferentes entre o Foro de São Paulo, entre o bajulador do Maduro na Venezuela e aquele que está, de alguma forma, tentando derrubar Maduro na Venezuela. É indiferente a Paulo Guedes e Guido Mantega. É indiferente em relação a Mensalão, Petrolão e 1000 dias de governo sem escândalo de corrupção. É uma agenda reformista, privatista, que não está avançando por boicote do Congresso, em boa medida. Então, assim, não dá, não cola. O meu ponto é o seguinte: quem se diz indiferente a ponto de votar nulo, quando é Lula de um lado e Bolsonaro do outro, pode falar o que quiser, para quem quiser. Para mim, é esquerda. Boa. E ponto final. É um esquerdista. Tudo bem, Consta, mas você tem... Não, tem muita gente que não é esquerdista também, que se decepcionou. Decepcionar é isso coisa. Que eu digo. Você acha que a abstenção... Você acha... Uma coisa. Não, o que eu quero saber... A mão do Lula, não, o cara vai falar, não vou votar em ninguém, eu quero que se dane. E não vou votar em ninguém. Pera lá. O que eu quero saber é o seguinte... Eu me decepcionei com relacionamentos. Você já se decepcionou, a pessoa não é perfeita e tudo. Isso não quer dizer que você vai abraçar o Beelzebub e falar tanto faz... Porque ela tem defeitos, entendeu? Então, assim, de novo, tá faltando seriedade e senso de proporção dessa turma. Exatamente. Eles estão brincando com a volta do Foro de São Paulo. Exatamente. Eu acho até que é porque eles não conseguiram espaço de poder com o Bolsonaro. E eles sabem que eles só têm alguma chance de resgatar alguma luz, algum holofote perante o público, perante a opinião pública, se eles forem opositores de novo do Lula. Então, eu acho que eles estão lutando até por sobrevivência política. Quem é o Kim Kataguiri hoje? É um nada. Agora, se for o Lula, o presidente, aí ele volta a ser oposição que nem eu. Aí ele volta a ser oposição ao PT, que nem eu sempre fui e sempre serei. Hoje não, hoje ele está de mão dada lá com um monte deles, porque o objetivo dele é demonizar o Bolsonaro. Então esse pessoal está lutando para a volta à relevância no cenário de debate político, brincando com a destruição do Brasil. Exatamente. Isso para mim não é coisa séria. Igual alguns jornalistas. Não é coisa séria. Tá, mas vamos lá. Vamos lá. Vamos esquecer, vamos pensar no cara normal que está ouvindo o nosso programa agora, certo? Certo. Esse cara, se ele não quiser votar nem no Lula, nem no Bolsonaro, ele vai falar, eu não vou votar, eu quero que se dane, nenhum dos caras... Esse cara não me... Lembra que tinha? Não me representa. Sim, representa. Esses caras não me representam. Isso é abstenção, é o cara que não vai votar. Esse cara, é isso que eu quero saber de você, essas pessoas que vão definir a eleição o ano que vem? Eu acho que vai ter muita abstenção, principalmente se for para o segundo turno, Lula e Bolsonaro, porque ambos têm uma rejeição muito elevada, né? Então, eu acho... a rejeição ao Bolsonaro tem muito mais a ver, na minha concepção, pelo menos, com fatores mais estéticos e narrativas do que análise concreta e realista. A forma que ele falou, as besteiras que ele falou durante a pandemia, não sei o quê. Sim, cara, mas nós estamos discutindo a possibilidade da volta do Foro de São Paulo, do cara que quer levar o Brasil na direção da Venezuela. Estava na Argentina elogiando o Fernandes. Vamos olhar o que aconteceu com a Argentina na pandemia? Tudo pior que o Brasil. Então, assim, os caras estão flertando com o perigo, porque eles têm nojinho do Bolsonaro. Esse é o ponto. Né? É uma turma, via de regra, classe média, esclarecida, a turma do chapa tênis, né? Que tem nojinho do Bolsonaro. Só que, meu chapa, você está falando de possibilidade do Lula voltar. Então não é uma questão de nojinho, não é uma questão de me decepcionou, não é uma questão que traiu a pauta liberal toda, que ele poderia ter feito mais. A discussão não é essa, está faltando calibrar
Está faltando calibrar o discurso. Então, eu não consigo me convencer que isso seja uma pessoa liberal de fato. O liberal, ele pode estar decepcionado com o Bolsonaro. Ele pode achar que muita coisa ficou aquém. Mas ele sabe que Bolsonaro com Paulo Guedes é uma coisa e Lula e companhia é outra bem diferente. O liberal sabe. Essa turma não é liberal. Essa turma é que nem a Tabata Amaral, que já disse que no segundo turno votaria no Lula e, para surpresa de 0 pessoas, à exceção das pseudo-liberais, que tratam a Tabata Amaral com muita reverência, como se fosse a voz da racionalidade e da moderação, a vida inteligente na esquerda. Uma criação de um bilionário na política, uma criatura calculada, né, com um discursinho de vim de baixo, estudei em Harvard, né, e que defende um bando de pauta de esquerda. Aí já diz que entre Bolsonaro e Lula vai votar no Lula, para surpresa de quem? Então, para mim, essa turma está muito mais perto de Tabata Amaral do que de liberais de verdade, por mais decepcionados que possam estar, e tem direito, com o governo. Mas a Tabata já era essa canhota, a canhota mais moderna, né? Amanhã nós vamos trazer a filha do Rui Pimenta. Filha do Rui. Amanhã nós vamos falar do feminismo da burguesia. Natália Pimenta. Você sabe, o PCO. O PCO teve aqui, porra, o Rui. Mandou um abraço e uma camiseta. O Rui foi considerado pela nossa audiência qualificada que temos aqui como o mais equilibrado de todos. Mais coerente. Mas foi o mais coerente. Foi o Rui Pimenta. PCO. Comuna raiz. Ele é comunista raiz. Ele bate no STF, no sistema, ele quer direito de cada um ter arma, até porque eles pregam a revolução. Então é o comunista raiz. Agora, o que o comunista raiz tem de interessante? Os ataques que eles fazem à esquerda fofa. E aí você fala da questão da Tabata ser mais ponderada. Veja, o Emílio, isso é uma coisa muito importante para o nosso público aqui entender, né? Eu muitas vezes tenho mais medo da Tabata do que da Manu Dávila ou companhia. Sabe por quê? Porque vem com uma embalagem bonitinha, exato. E a essência tá lá, a carranca vermelha de quem quer o Estado cuidando de tudo e todos. Então, assim, eu tenho muito receio dessa coisa, por isso que o Moro me acende 30 luzes amarelas intermitentes. Porque eu olho aquela postura Huckiana do Moro, né? E falo assim nas redes sociais, e fala assim, pô, esse cara, ele não convence. Ele vem com fala mansa, ele vem com um discursinho calibrado, que passa pelo crivo do marqueteiro, e na essência, o que ele está defendendo ali? Então, eu tenho muito medo das pessoas que parecem muito moderadas. E o brasileiro, via de regra, ainda mais elite, dá muito peso para a forma e muito pouco peso para o conteúdo, para a essência, para o que está dentro da embalagem. Então, assim, eu prefiro comer um bom bife com frita numa embalagem de papelão, né, do que o sujeito me aparecer com comida estragada num troço de cristal. Então, assim, temos que tomar muito cuidado com essa turma que calibra muito bonitinho a forma. Aquela coisa, eu sou moderado, porque olha como eu falo. Sim, mas o que você está defendendo? Eu estou defendendo uma coisa extremamente radical. Mas olha como eu defendo essa coisa radical de maneira muito suave. É o discursinho, então, assim, né? O discursinho. Vai entrar gostoso. É que nem o John Lennon lá, né? O John Lennon, ele fez o Imagine, o discurso dele era Imagine, e descia porrada nas mulheres, né? Descia? É a mesma coisa. Opa, o John Lennon? O John, se eu contar aqui... Imagine all the people. Fez lá o Imagine, o discurso... Se eu falar mais um, que aí vamos mas aí a gente mexe... Emílio e Constantino iconoclastas. Vamos derrubar mais um. Os caras estão brigando com os bichos. Não, mas não é, porque... Gandhi? Leiam biografias do Gandhi para entender o que ele fazia na vida privada dele com a mulher e com a família. Isso aí tem que tomar cuidado com o discurso mesmo. O discurso Bom, mas aí, meu amigo, com a turma que vai votar, isso aí não cabe a nós, né, Constantino? Isso aí não tem jeito. Não, eu estou tentando fazer análise até aí. E eu sempre faço a ressalva, Emílio, de que é muito importante o analista, o jornalista em geral, ele tomar cuidado para não confundir sua torcida com uma análise. É a acusação que eu faço da turma da bolha, essa coisa da revista Time foi deliciosa de acompanhar por isso, né? Quem faz análise e quem faz torcida. Eu tô pouco me lixando para quem é a personalidade do ano da Time. Foi o Elon Musk, que é um cara até que eu simpatizo com muita coisa, inclusive ele é contra vacina obrigatória. Mas eles ficarem em polvorosa, desqualificando
a Time, que eles até ontem estavam enaltecendo por causa da Greta Thunberg. Então, assim, é muito engraçado esse tipo de coisa. Você tem que tomar cuidado para não deixar as emoções turvarem a sua razão na hora de fazer uma análise. Eu tento me perguntar isso. Eu estou incomodado com o Moro porque eu coloquei ele num patamar muito elevado. E aí a queda é maior. Será que eu estou misturando as emoções? Será que eu estou deixando isso, a minha revolta com a postura dele, afetar o meu julgamento? Eu me faço essa pergunta. Eu posso estar sendo muito duro na minha análise com ele, mas o que eu estou observando é isso. É um cara que calibrou demais o discursinho e isso hoje em dia afugenta pessoas que estão carentes de gente genuína na política. Então, mas esse é que é o problema nosso das pessoas mais normais, é justamente quem vai contar a história mais bonita, quem vai contar a historinha mais bonita pra gente pra ganhar a eleição, pra ficar lá no poder. E isso é complicado, né? É complicado porque, né? Bom, mas tudo bem. É isso mesmo. Não é? Mas é. Quem vai contar isso? Quem vai contar melhor Quem vai ser mais quem é o maior? Quem vai fazer o melhor? Quem vai pegar a flauta? Ô, Consta, obrigado, hein? Prazer sempre, Emílio. Como é que você tá? Você tá desanimado ou tá animado? Não, tô bem. Clima de final de ano, né? É um clima que eu gosto, particularmente, eu gosto bastante. Tô bem, teve um caso aqui nos Estados Unidos essa semana agora que foi interessante, porque o tal do ator lá, Jussie Smollett, ele foi condenado perante o júri que mentiu, que ele disse que tinha sido alvo de agressão de racismo de brancos com um boné do Trump, e o cara inventou tudo, e desde o início a história era ridícula, não se sustentava, né? Mas a mídia aqui mergulhou de cabeça acreditando porque a narrativa era muito irresistível. Homens brancos defensores do Trump agridem um ator gay e negro. Quer dizer, um negócio muito irresistível. E o ator gay e negro, no final das contas, é um baita de um picareta. Então, existe. As minorias também mentem. E a turma esquece disso. Então, é um caso interessante. Eu escrevi sobre isso na minha coluna hoje, na Gazeta, porque mostra como a imprensa troca a preocupação com a verdade, a busca dos fatos, por uma narrativa ideológica e estética. É uma narrativa. Os Estados Unidos são um país malvadão, onde a elite branca sai perseguindo e espancando minorias por aí. A turma que apoia o Trump. Entendeu? Então, não existe isso, não é verdade. E eles pegam esses casos, extrapolam, acreditam em mentiras escancaradas, assim, um negócio... Pô, quem conheceu o caso viu. Sim, só uma informação, assim, o cara foi espancado e saiu no vídeo, na câmera de vídeo que pega depois do metrô em Chicago, 2 da manhã, 0 graus. Ele saiu com o sanduíche do Subway que ele foi comprar. Quer dizer, o cara apanha e preserva o sanduíche. Esse cara é o propagandista natural da rede. Né? É o melhor cara para fazer comercial do Subway no mundo, é esse cara. Saiu de casa 2 da manhã no frio para comer o sanduíche do Subway, apanhou e ainda preservou o sanduíche. Aí chega em casa com um laço que ele estava amarrado no pescoço, chama a polícia, se recusa a dar o telefone para a polícia. Quer dizer, desde o início, tudo que a gente tinha de informação mostrava que era um hoax, né? Era uma farsa. E a turma da imprensa quis acreditar. Tá aí o meu ponto sobre misturar emoção com razão. Exatamente isso. Boa, Consta. Obrigado pelo papo, hein? Semana que vem nós vamos sair de férias. Graças a Deus. Você vai ficar aí? Você vai passar no novo ano? Você vai estar aí mesmo? Eu vou ficar aqui. Vou ficar aqui. Emílio, eu fui ver passagem. Se quiserem cotizar para eu ir aí pro Brasil, eu vou. Minha família vai estar aí no Natal, minha filha vai, e eu não vou, porque eu fui ver passagem, o preço é de cair o... Pois é. A expressão que eu não posso nem usar aqui. Fiofó da bunda. Sério? Fala com o Sami Dana que ele tá bilionário. O Sami paga uma executiva pra você, Sami paga o que você quiser. First class. Fica na casa do Sami. Próxima vez mostra a Meg pra nós aí. Obrigado, viu, Constantino? Rodrigo Constantino, diretamente dos Estados Unidos. O YouTube dele é youtube.com, tudo consta, e R Constantino é o Twitter.